Você sabia que o maior rei de Israel não começou sendo admirado? Começou sendo esquecido, ignorado, subestimado. Enquanto todos eram escolhidos, ele foi deixado no campo cuidando de ovelhas, como se não tivesse valor algum. Até sua família o ignorava. Talvez você se identifique com isso. Talvez hoje você se sinta invisível, ignorado, subestimado. Mas a história de Davi prova algo poderoso. Deus nunca escolhe como o homem escolhe. Neste vídeo você vai descobrir como um jovem improvável enfrentou gigantes, sobreviveu à rejeição, caiu em pecados graves, mas mesmo assim foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Fique até o final, porque essa história não é apenas sobre Davi, é sobre você, suas lutas e o propósito que Deus ainda não desistiu de cumprir. Antes de continuar, se essa mensagem faz sentido para você, aproveite para se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho. Aqui você encontra histórias bíblicas profundas, carregadas de fé, que não ficam presas ao passado. São histórias que atravessam gerações, tocam o coração, confrontam a alma e se conectam diretamente com a sua vida real, com suas lutas, medos, quedas e recomeços. Aqui, a fé não é teoria, é direção, é força e é esperança para os dias difíceis. De acordo às Escrituras, Davi surge em 1 Samuel 16 em um momento decisivo da história de Israel. Saul havia sido rejeitado por Deus como rei, não por falta de aparência ou posição, mas por desobediência e orgulho. Então, o Senhor envia o profeta Samuel à casa de Jessé em Belém, com uma missão clara: ungir o próximo rei. Um a um, os filhos de Jessé passam diante do profeta. Homens altos, fortes, experientes, com aparência de liderança. Humanamente falando, todos pareciam escolhas perfeitas, mas Deus rejeita cada um deles. Então vem a pergunta que muda tudo: estes são todos os teus filhos? A resposta revela algo chocante. Ainda falta o menor. Ele está no campo cuidando das ovelhas. Davi nem sequer foi considerado. Ele não estava na sala, não estava na lista, não estava entre os prováveis. Mas quando Davi chega, Deus é direto: levanta-te e unge-o, porque este é ele. A Bíblia deixa claro o princípio que atravessa gerações. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Quantas vezes você já se sentiu invisível, fazendo o seu melhor longe dos holofotes, enquanto outros eram escolhidos? A história de Davi nos ensina algo libertador. O anonimato não é rejeição, é preparação. Deus vê você mesmo quando ninguém mais vê. Em 1 Samuel 17, Israel está paralisado pelo medo. Durante 40 dias, Golias desafia o exército, afronta o povo e zomba do Deus de Israel. Soldados treinados, armados e experientes recuam apavorados. E é nesse cenário que Davi aparece, não como guerreiro, mas como mensageiro, levando comida aos irmãos. Ele ouve o desafio do gigante e se indigna. Onde outros veem um problema insolúvel, Davi vê uma afronta espiritual, sem armadura, sem espada, sem status. Ele se apresenta com uma funda e 5 pedras. Mas o que realmente o sustenta não está em suas mãos, e sim em sua fé. Davi declara com autoridade: tu vens contra mim com espada e lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Golias cai, não por estratégia militar ou por força humana, mas porque a fé colocou Davi em movimento. E Deus fez o impossível acontecer. Hoje, os gigantes mudaram de forma
Eles se chamam medo, ansiedade, dívidas, rejeição, depressão, crises familiares. A pergunta continua a mesma: em quem você confia quando o gigante aparece? Depois da vitória, Davi é celebrado, exaltado e reconhecido, mas o aplauso rapidamente se transforma em ameaça. Saul, tomado pelo ciúme, passa a ver Davi como inimigo. O mesmo rei que o honrou agora tenta matá-lo. Davi foge, vive em cavernas, dorme em desertos, torna-se um foragido. Mesmo ungido rei, ele espera anos para que a promessa se cumpra. Em 2 ocasiões, Davi tem Saul completamente vulnerável diante de si. Bastava um golpe, bastava uma decisão rápida, mas Davi se recusa. Não tocarei no ungido do Senhor. Ele escolhe caráter em vez de atalhos. Quantas vezes somos tentados a passar por cima de princípios para acelerar processos? A história de Davi nos lembra que o caráter sustenta aquilo que o talento conquista. Davi finalmente se torna rei, e o reino se fortalece. As batalhas são vencidas, a promessa se cumpre, mas é justamente no auge que acontece a queda. Em 2 Samuel 11, Davi permanece em Jerusalém quando deveria estar na guerra. Um olhar se transforma em desejo. O desejo vira pecado e o pecado gera morte. O adultério com Betsiba e o assassinato de Urias revelam uma verdade dura e necessária. Ninguém está acima do perigo quando relaxa espiritualmente. Vivemos em uma geração que normaliza o pecado e evita o arrependimento. A história de Davi nos confronta, pois posição espiritual não substitui vigilância espiritual. Quando o profeta Natã confronta Davi, ele não se defende, não se justifica, não transfere culpa, ele se quebra. O Salmo 51 revela um coração despedaçado diante de Deus. Cria em mim um coração puro a Deus. Deus perdoa. As consequências permanecem, mas a comunhão é restaurada. Davi aprende que Deus não rejeita um coração verdadeiramente arrependido. Deus não procura pessoas perfeitas. Ele procura corações quebrantados, sinceros e dispostos a recomeçar. A história de Davi nos ensina que Deus te vê no anonimato, que a fé vence gigantes, que o caráter sustenta promessas e o arrependimento restaura destinos. Se hoje você se sente pequeno, distante ou quebrado, lembre-se: Deus ainda escreve histórias extraordinárias com pessoas comuns que escolhem confiar nele. Se essa mensagem falou com você, deixe seu comentário, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e continue acompanhando o canal. O próximo vídeo pode ser exatamente o que Deus quer usar para falar com você.